Eu sou o Rafa e estou aqui com a Prof. Balu e a Prof. Bruda. E hoje eu vou aprender educação financeira. Bom dia, então, Rafa. Bom dia! Bom dia, nosso apresentador, né? Até que a gente pode economizar dinheiro? Uma boa pergunta, né, Rafa? Como será que a gente pode economizar dinheiro? A gente vai falar hoje sobre educação financeira e uma das coisas que a gente fala é sobre economizar dinheiro, que a gente sabe que é bem importante, né? E essa nossa conversa, ela faz parte de um evento que está na 13ª edição, que é a Global Money Week. Esse evento, a gente fala sobre educação financeira para crianças, para jovens, né, para adultos, professores. Então, a gente vai fazer um bate-papo, assim, sobre isso, né? Sobre o que a gente pode fazer para ajudar, assim, nessa economia de dinheiro, para a gente ter uma vida financeira mais sustentável. E a gente entende que esse evento vai super ao encontro, né, do que a gente faz aqui no Sicredi, porque o Sicredi tem a educação financeira como algo prioritário. Então, falar sobre educação financeira é muito importante para a vida de todos nós, né? E a Bruna vai contar um pouquinho pra gente da experiência dela, né? Porque a Bruna é o quê? É uma jovem, né, Rafa? Então, ela aprendeu sobre isso há pouco tempo, né? Será que a Bruna tem alguma coisa para contar pra gente? Não sei. Tem uma coisa muito legal, tá, Rafa? Que quando eu converso com os meus amigos, a gente percebe que é que a maioria dos nossos jovens hoje, eles têm muito medo de falar sobre dinheiro. Eles não conhecem, eles têm medo. Talvez porque eles não gostem ou porque todo mundo fala que não pode falar sobre isso, sabe? E uma outra coisa muito importante para os jovens, assim, da minha idade, é que eles têm muito medo também de falar sobre produtos bancários, o que é muito ruim, porque eles acabam não tendo essa informação e eles não sabem por onde começar, o que eles fazem. E o que eu achei muito legal de ti é que tu já veio aqui falando de educação financeira pra gente hoje, sabe? Hoje os pais, a maioria dos pais, também tem muita dificuldade em falar disso com os filhos, porque eles acham que dinheiro não é alguma coisa de criança, sabe? E falar sobre dinheiro, né, Rafa, é uma coisa muito importante, acho que é uma das coisas iniciais, assim, né, porque dinheiro é um tabu, a gente tem medo, tem vergonha de falar, e quanto mais a gente falar sobre dinheiro, mais a gente vai conhecendo, né, vai tendo mais esclarecimentos, vai buscando mais informação, isso vai ajudando na nossa vida financeira, né? Então a gente vai trazendo também hábitos para o nosso dia a dia, né? Como tirar o celular da tomada, como não deixar a água da torneira correndo quando a gente escova os dentes, né? Então, são pequenos hábitos que a gente vai tendo no nosso dia a dia, na nossa rotina, que vão ajudando na nossa vida financeira, né? Ou ainda, quando a gente pensa bem, se a gente quer alguma coisa, a gente reflete sobre aquilo, será que a gente realmente precisa daquilo, né? Então, conversar sobre dinheiro é uma coisa bem importante, né? E eu queria saber contigo, Rafa, tu conversa sobre dinheiro na tua casa? Tu já aprendeu sobre isso? Aprendi, às vezes, a ouvir a mãe falar em casa, antes de a gente ir passear para ir ao mercado, poupar, eu falava que eu queria uma pista, que todo ano tinha muita pista, né, de Hot Wheels. Então eu queria uma. Só que daí a minha mãe falou, tem certeza que precisa mesmo disso? E daí ela falou, eu acho que não. E daí então a gente só comprou as comidas. Sim, porque vocês fizeram a lista, né? Foram no mercado para comprar comida, a pista não tava na lista de vocês naquele dia, né? E vocês economizaram, o que vocês fizeram depois? Depois de voltar do mercado, fizemos é que a gente comprou a comida, meu pai foi tirando comida do carro e aquele dinheiro que a gente tinha sobrando, não foi o dinheiro que sobrou da carteira do meu pai, da minha mãe. Isso aí, as pessoas vão trabalhando, né? E cada um tem a sua atividade, vai ganhando dinheiro. E como é que as pessoas ganham dinheiro mesmo, Rafa? Antes tu estava me contando que o dinheiro vem da onde? Vem da árvore? E não vende aço, o exemplo do trabalho. Ah, é verdade.
E ô, Rafa, teve uma coisa muito legal, que tu falou antes, que foi que tu queria comprar pizza porque todos os teus amigos tinham uma, né? É. Sabia que isso acontece muito também com o pessoal da minha idade? A gente tem esse hábito de todos os nossos amigos têm alguma coisa, eu também preciso ter, né? Pra gente estar junto com eles, estar no mesmo grupo que eles. E eu gostei muito disso que tu disse, porque depois tu comprou a pista, né? E não tem nada de errado em a gente comprar as coisas que a gente quer e que deixam a gente feliz. Só é muito importante a gente fazer isso que tu fez, de guardar o dinheiro antes para depois conseguir comprar o que tu queria. E o que a Bruna foi trazendo também, sobre os colegas, né, quererem alguma coisa para estar inserido no grupo, é importante a gente ficar atento a esses comportamentos que a gente tem, né, porque se a gente se dá conta desses comportamentos, a gente também vai criando estratégias para dar a volta a eles, né, para contornar essa situação. Então, por exemplo, se algum colega quer um último celular, e eu tenho um celular, tu disse que tu tem um celular que não precisa de outro, né? Então, se o celular tá funcionando, tá dando conta daquilo que a gente quer, né? Então, avaliar realmente se aquilo a gente tá precisando naquele momento, assim. Esses são comportamentos que a gente vai introduzindo na nossa vida que vão nos possibilitando aí uma vida financeira mais sustentável ao longo do tempo, com mais tranquilidade, né? E trazendo esse equilíbrio, né, Bruna, que tu falou antes, não precisa ter, mas ter um planejamento, né, ter uma organização financeira para que sim, né, se aquilo for algo realmente necessário, que faça diferença para ti, que é importante para ti, esse planejamento vai te ajudar a conquistar aquilo sem, né, cair numa situação de endividamento, ou sem comprar por impulso, que a gente sabe que tem muitos esses estímulos aí, né, das redes sociais, né, que vão nos trazendo tantos estímulos, né, de consumo que a gente acaba realmente caindo nessas armadilhas, né? Então, o planejamento, a organização financeira, separar um valor do nosso orçamento aí para esses gastos imprevistos, né, que é supérfluos que a gente pode ter no nosso dia a dia, é uma estratégia bacana. A gente não precisa ter um planejamento tão justinho. A gente pode ter uma margenzinha, né, que caiba no nosso bolso para adquirir esses itens também, né? E claro, se for um produto, né, um bem de maior valor, a gente fazer esse planejamento com prazo maior também para conseguir adquirir isso, né? E até, Malu, muito legal isso. É porque às vezes, até tu vai me fala aqui, tá, Rafa? Às vezes a gente quer tanto uma coisa hoje, mas semana que vem a gente nem quer mais tanto, né? Daqui a pouco tem um brinquedo que tu quer muito hoje, mas daqui uma semana tu nem quer tanto. E isso acontece muito nas crianças, mas também acontece com nós jovens, com os adultos também. A gente muda de ideia muito rápido. E se a gente faz isso de guardar o dinheiro antes de comprar, a gente vai pensando ao longo do tempo se eu realmente quero muito aquilo e se vai valer a pena eu comprar depois que eu tiver o dinheiro. Tem uma outra dica muito legal que o pessoal usa, que é para antes de tu comprar alguma coisa, pensar se tu realmente quer, vai para casa, pensa um pouco, até se tu tem o dinheiro para comprar. Às vezes não é legal, vai para casa, pensa um pouco, porque vai que tu muda de ideia, aí às vezes tu compra e já chega em casa e já não era aquilo que tu queria tanto, já se arrepende de ter feito aquela compra. Isso. E sabe como eu ganhei o celular? É que um dia a mamãe tinha aquele meu celular. Então, quando quando a minha mãe chegou depois daquilo Sicredi, ela acertou para fechar os olhos, eu dei como um presente nas mãos dela. E o que eu, quando ela abria era um celular novo. E daí ela ficou com aquele celular e deu aquele celular dela velho. Bem legal. Ô, Rafa, e tem uma coisa também, assim, né? A gente tá falando de guardar dinheiro, de planejar, né? Mas tu também guarda dinheiro, né? Como é que tu guarda o dinheiro? Eu guardo assim, como a minha mãe é meu prof, quando eu ganho dinheiro eu falo também. Quando um cara chega, eu sempre aviso minha mãe, porque eu sou a arme dela, minha mãe. E a minha mãe vê, né? Ela pega lá as coisas. Eu também, eu falo sobre assim, cuidando. Quando eu ganho dinheiro, eu sempre falo pra minha mãe, mãe, olha aqui, eu ganhei dinheiro. E daí ela pega. E vocês colocam num cofrinho, Rafa?
Tu tem cofre em casa? Eu tenho dois, né? Eu tenho um que eu guardo minhas pedras, onde eu pego que eu tenho um campo ali de arena na grama ali no sítio que tem lá na minha casa, né? Eu gosto de brincar nele. E daí assim que as pedras que eu vejo, eu gosto muito da cor dela, que ela brilha na luz, né? Eu gosto muito de colocar no meu cofre azul, né? Eu coloco no meu cofre verde do Sicredi, eu coloco e dentro já tem moeda e quilinho, coloco meus... Então, tu tem um cofre para guardar tuas pedras, que tu gosta de fazer coleção das pedras bonitas, coloridas que tu acha, e tu tem um cofre que tu coloca moedinhas também. Ah, tá. Ô, Rafa, e a outra coisa que eu fiquei pensando, assim, será que a gente só, quando a gente tá falando de guardar dinheiro, de economizar, tem outras coisas que a gente pode fazer que não é só a moeda, né? Por exemplo, quando a gente tá escovando os dentes, tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar nessa economia lá na casa de vocês, assim, que tu ajuda de alguma forma? Tu deixa a torneira escorrendo água enquanto tu tá escovando os dentes? Não, às vezes quase aconteceu isso um dia, mas até que eu lembrei que precisava desligar. Isso aí. E tem outra coisa também que tu falou antes, Rafa, de quando tu vai desenhar, tu desliga a televisão, né? Por que tu desliga a televisão? É para economizar de energia, porque se deixa também a televisão ligada, como é que a gente pode olhar se a gente está olhando pro desenho? Até quando eu gravo, eu desligo, até quando eu não estou gravando, eu desligo. É porque quando eu vou desenhar, eu estou fazendo. Como eu quero fazer um desenho muito realista, eu já sou um artista, eu pego todas as minhas cores, eu desligo a TV. E eu vou fazer um desenho muito realista, que senão com mais barulho eu fico ouvindo, mas eu fico fazendo um risco assim, eu bobo. Desconcentra, né, Rafa? Daí, assim, tu desliga a TV, tu fica mais concentrado para fazer teus desenhos realistas, já que tu é um artista, né? E também economiza luz. Isso é bem importante, né? Ajuda aí em casa. Ô, Rafa, aí eu fiquei pensando assim, como é que tu aprendeu sobre educação financeira? Educação financeira Onde que tu aprendeu sobre isso? é que nos vídeos da Mônica, aqueles vídeos, eu fui ficando vendo bastante, que minha mãe colocava repetir um de novo, para aprender como é para fazer, cuidar o dinheiro, como fazer as coisas assim, sabe? Fazer umas coisas para aprender como nós vamos ajudar as pessoas, como nós vamos que o mais jovem não sabe, tem vergonha de falar com o dinheiro, né? E a gente ajuda eles para como dizer como se faz para cuidar o dinheiro. Muito bem. A gente tem, né, Rafa, formas diferentes de aprender sobre educação financeira, de aprender sobre dinheiro, né? E quando a gente está falando disso para os diferentes públicos, né? Para as crianças. Então, quando a gente vai falar de educação financeira para crianças, a gente tem que falar por meio de uma contação de história, de um vídeo, de uma brincadeira. Tem diferentes formas, né, que a gente pode ir falando sobre isso. E principalmente, eu acho que a grande diferença é a gente falar sobre pequenas atitudes que a gente vai tendo no nosso dia a dia. Então, quando tu escova os dentes, desliga a torneira. Quando tu faz os teus desenhos, desliga a luz, né? Desliga a TV. Então, são atitudes que a gente vai tendo quando criança que vão fazer diferença na nossa vida adulta, né? Da mesma forma para os jovens, né, Bruna? Conta um pouquinho da tua experiência, assim, como é que é falar de educação financeira de jovem para jovem, porque também, né, tem uma linguagem, tem uma abordagem que é diferente da que a gente fala com criança ou do que a gente vai falar para adulto, né? Como é que tu conta um pouquinho para nós a tua experiência, assim? Então, eu acho que falar para jovens vem uma pegada muito diferente de crianças, até porque a maioria deles hoje já ganham um salário, mesado, então eles começam ali com esse dinheiro e é muito engraçado porque os jovens, ele tem muito forte na cabeça de que eles não precisam guardar dinheiro agora,
porque eles vão guardar dinheiro quando eles virarem adultos, vão ficar grandes. Só que o problema é que eles não criam o hábito de guardar o dinheiro com o salário que eles têm agora. Então eles têm, ó, tá, quando eu ganhar mais, eu vou começar a guardar. O problema disso é que eles nem sabem onde eles gastam o dinheiro deles hoje. E se eles não têm esse controle de onde eles estão gastando agora, não importa quanto eles vão ganhar mais ou quanto eles ganham hoje, eles vão continuar gastando. E é aí que entrou a importância do planejamento financeiro, de eu anotar onde eu estou gastando as coisas, ou ter um objetivo de onde eu quero chegar para que eu consiga ter uma meta física também para eles entenderem. Ah, eu vou guardar dinheiro para isso que faz mais sentido. Como eu comentei antes, eles também têm muito medo de produtos bancários hoje, tanto que eu comecei a falar de dinheiro para os meus amigos e colegas, ou para os jovens, justamente porque no meu ensino médio eu senti muita falta disso na escola. Tanto que eu e os meus amigos, a gente sentava assim, um olhava para o outro e a gente não sabia o que era um cartão de crédito, por exemplo, sabe? Como ele funcionava. E foi quando surgiu a necessidade, porque na escola eu sinto que até hoje eles não falam disso com os alunos. Eu acho que tu tocou num ponto bem importante, assim, né, de trazer o conhecimento sobre educação financeira na escola, né. Quando a gente tem esses conhecimentos que são para a vida, acho que é compromisso de todos os adultos, né, sejam os professores, os educadores, de trazer esses conhecimentos na escola em diferentes áreas do conhecimento, né, porque a educação financeira não precisa ficar atrelada ao ensino da matemática, por exemplo. A educação financeira é um conhecimento que a gente começa lá na infância, né, e leva para a vida adulta. Então, trazer esse conhecimento, de uma forma transversal em diferentes áreas de conhecimento, relacionando com as realidades diferentes, né, dos estudantes, esse é um ponto importante que a escola pode contribuir bastante, né, para a gente levar o conhecimento de educação financeira de uma forma transversal, que seja conectado, né, à realidade de cada turma, né, à realidade dos estudantes. Então, o professor pode introduzir esse conhecimento, na verdade, deve trazer esse conhecimento já, né, nos seus planejamentos de aula, né? Então, quando está pensando, propondo um objeto de aprendizagem, por que não trazer o conhecimento de educação financeira relacionado a isso? A gente ouviu o exemplo, né, de uma escola que relacionou esse conteúdo de educação financeira, né, esse conhecimento de educação financeira com uma atividade de robótica. Então, as turmas, né, os estudantes desenvolveram um projeto de robótica, desenvolveram ali 2 robôs, né, e um dos robôs tinha a lente da educação financeira. Então, ele fez um percurso passando por diferentes lugares, né, do mapa que eles fizeram, com a lente da educação financeira, e isso fez um diferencial para o aprendizado daquele aluno, né, daquele estudante, porque ele aprendeu sobre o conhecimento, né, acerca da educação financeira, desenvolveu o raciocínio lógico, né, precisou também trabalhar as competências socioemocionais, porque ele precisou apresentar aquilo. Então, diferentes áreas foi feita uma conexão de conhecimentos, né, e a educação financeira estava ali presente junto com essas diferentes áreas de conhecimento. Então, acho que o papel da escola é trazer o conhecimento, né, de educação financeira de uma forma transversal, mas é um compromisso de todos os adultos, eu acho também, quando a gente está falando de educação financeira para criança e adolescente, principalmente, né? O adulto, ele é o responsável pela educação também, né? Independente se seja na escola ou em casa. Então, os adultos, né, responsáveis por crianças e adolescentes, eles precisam estar implicados nesse processo de educação, né? Então precisam ter paciência ali para ensinar, né? Fazer todo esse processo e preparar momentos para que isso aconteça, né? Então eu acho que esses são pontos importantes que os adultos podem fazer, né? Podem apoiar a criança e o adolescente aí nesse início da vida financeira. E tu estava falando também, né, Bruna, do quanto os colegas tinham dificuldades ali com cartão, né, cheque especial. A minha irmã, por exemplo, né, quando começou a fazer estágio, ganhava a bolsa dela e o salário que caía na conta vinha junto um valor ali que ela entendia que era do salário, quando não era, era o cheque especial, então ela não sabia que estava usando, né. Tu tem algum exemplo, assim, que possa trazer pra gente também sobre essas situações? Eu tenho uma amiga minha
que ela começou a usar o cartão de crédito recentemente com muito medo, né, acho que provavelmente o medo que vem dos pais antes, mas com muito medo ela começou a usar, e aí ela é um pouco esquecida, e ela esqueceu o dia da fatura, de pagar o cartão e, enfim, a fatura rodou e quando a gente deixa de pagar a fatura, ela parcela para o próximo mês com um valor de juros. E aí foi quando ela se assustou muito, porque ela não estava preparada para aquilo. Óbvio que ela começou usando o produto sem conhecer também, com o medo dos pais, e junto com o que aconteceu de esquecer de pagar a fatura, ainda piorou o medo dela. Mas aí a gente sentou, a gente conversou, explicou para ela, e ela entendeu que é importante também ter essa responsabilidade financeira, que muitas vezes o que aconteceu, o pai sempre teve ali, o pai sempre falou como é que fazia, como é que não fazia, não é que o pai não falou, elas quiseram pagar a fatura e deu toda aquela bola de neve. Aí também vem muita importância, acho que, dos pais colocarem os filhos no meio desse assunto desde pequenos, né? Não terem esse preconceito de que dinheiro é assunto de gente grande, a gente não vai conversar. É importante trazer esse assunto para eles desde pequeno. O Rafa já tá aqui super treinado aqui em educação financeira, né, Rafa? Você sabe até guardar dinheiro E tem isso que tu falou, né, do medo dos pais, assim, a gente sabe que tem assuntos que são delicados e que os pais não querem trazer na frente das crianças, né, ou na frente dos adolescentes, assim, e é necessário ter esse cuidado, né, eu acho que esse é um ponto, assim, importante que a gente trazer também, não é tudo que tem que ser trazido, é trazer esse conhecimento de educação financeira numa linguagem, né, e num tom que as crianças e os adolescentes também consigam entender, não é tudo, né. E um aspecto principal, assim, que a gente vê é, às vezes, os pais precisam discutir sobre algo, sobre dinheiro, né, que está relacionado à vida financeira. Discutir, assim, na frente deles, das crianças, também não é algo legal, né, quando a gente vai absorvendo, né, as crianças vão absorvendo tudo que não é dito também. Então esse é um cuidado, quando tem um assunto, né, uma pauta mais delicada desse assunto, deixa para outro momento, né. E se os pais errarem também, acho que tá tudo bem, né, Bruna? A gente tá num processo de aprendizado sobre isso, né. Então errou, ok, acontece, a gente vai errar em diferentes momentos da nossa vida, mas o importante depois, eu acho que de aprendizado, é a gente retomar esse conhecimento, né, falar de uma outra forma. E o Rafa, acho que já tem vários ensinamentos, né. O Rafa já aprendeu com a Turma da Mônica, já aprendeu com o pai e com a mãe no mercado, já sabe de onde vem o dinheiro, economiza para escovar os dentes, economiza água quando tá escovando os dentes, né, Rafa? E por que tu ajuda nessa economia, assim? Qual é o teu sonho? Tem uma viagem que tu quer fazer? Sim. Também uma coisa que às vezes com uma pessoa cai e, antes de quase cair, ela se na realidade é quando a pessoa não machuca o joelho e ela cai assim e não deu nada, mas eu sempre ajudo ela. Eu sempre pego o que da mão e ajudo. Levou. Cooperação, né, Rafa? Em colaboração, a gente ajuda os outros, né? E com a vida financeira é a mesma coisa, né? Esse ensinamento que tu trouxe pra gente quando alguém cai e a gente ajuda, acho que serve pra vida financeira também. Porque às vezes a gente tem dúvidas, não quer falar sobre isso, mas ter alguém ali que possa colaborar com a gente, que possa trazer conhecimento, né, que possa trocar uma ideia super importante, assim. Acho que esse é um ensinamento que tu deu com outro exemplo, mas que ajuda na vida financeira também. Que é mais ou menos o que a Bruna foi fazendo com os pares, né, com os adolescentes, que tinham essa dificuldade, vocês conseguiram organizar, né, os encontros, as oficinas para levar para os adolescentes também, né? E uma coisa muito legal das oficinas também, Malu, é porque hoje, querendo ou não, os jovens estão muito conectados na internet e a internet traz muita informação. E eu realmente concordo que ela está ali para democratizar essa informação para todos e ela tem que deve ser utilizada. Mas eu ainda sinto que os jovens têm essa necessidade de falar para alguém próximo, porque também o dinheiro ainda é um assunto que é um tabu para eles, então não é uma coisa tão simples deles saírem falando. Então é muito importante eles terem alguém de confiança próximo deles, com quem eles possam conversar sobre isso.
e tirar as principais dúvidas, porque também na internet a gente tem tanta informação que às vezes a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. E quando a gente tem alguém próximo ali, que foi algo muito importante das oficinas, ter alguém da mesma idade falando para eles, também trazia o sentimento de isso não precisa começar só quando for adulto, eu já posso começar agora porque ela também começou, sabe? Essa questão de ter alguém para te se espelhar foi muito importante para eles. Isso que tu trouxe agora de começar, né? Começar o quanto antes, né? E com o dinheiro também, né? A gente não precisa ter ali uma ilusão de que a gente precisa agora ter muito dinheiro para começar a poupar, investir. Não, assim, comece com um pouquinho, né? Comece com aquilo que cabe no teu bolso, que tu consegue organizar para fazer esse investimento, para ir guardando, mas começar o quanto antes. Quanto antes a gente começar, melhor vai ser para o nosso futuro, né? A gente ter uma vida financeira equilibrada, sustentável, nos possibilita aí uma liberdade de escolha, né? Eu acho que esse é um ponto importante que se conecta muito com o jovem também, né? De querer ter a sua liberdade, a sua independência, né? Mas pensar no futuro, às vezes parece algo distante, mas quanto antes a gente começar a pensar, falar, né? E ter atitudes relacionadas a isso, melhor, né? Sim, muito importante. Acho que algo tu falou em independência agora, tá, e eu comecei a estudar educação financeira justamente quando eu comecei a morar sozinha, que foi o que ali eu tive que começar a controlar os meus gastos, porque ou eu fazia meu planejamento financeiro, ou eu ia perder a minha independência e ia ter que voltar a morar com meus pais. Então, acho que começa muito nessa necessidade do jovem de buscar essa independência, tanto que é um dos motivos eles começarem a trabalhar desde jovem já, né, que eles têm o próprio dinheiro, comparem as coisas com o próprio dinheiro. E como é legal quando eles entendem que se eles irem guardando agora, isso vai dar um super apoio para eles lá depois no futuro, né, até porque é importante eles entenderem que emergências acontecem, então é legal eles guardarem dinheiro, porque pode acontecer alguma coisa que eles não estão prevendo, e eles vão ter que desembolsar um valor a mais. Porque hoje também é muito difícil do jovem entender, né, ele pega o salário dele, ele vai lá e gasta, e o mês que vem ele vem de novo. Aí quando acontece qualquer emergência ele pede para os pais, que foi o que aconteceu comigo no momento que eu não tive mais os pais, ah não, eu preciso realmente começar a guardar um tanto, porque eu posso precisar, e se eu não tiver esse dinheiro eu vou perder a minha liberdade. Sim. Sabe que eu também fui independente, assim, financeiramente, assim, desde os meus 17, 18 anos ali, né? Quando eu comecei a fazer estágio também, né? Então eu ganhava uma bolsa, o estágio pagava a minha faculdade com uma parte, assim, né? E tinha que viver com o restante. Não tinha despesas de casa, né? Mas a minha despesa, assim, de deslocamento, pagamento de mensalidade, né? Então isso era da minha bolsa de estágio. Então eu também tive que aprender a me organizar, assim, com relação a isso. E depois, esses ensinamentos servem para minha vida agora, até hoje, assim, né. E, cara, eu fui aprendendo muito mais na medida em que a vida vai nos mostrando, né, que a gente precisa ter uma reserva de emergência para imprevisto, porque se a gente não tem uma reserva de emergência que possa nos ajudar daqui a pouco, furou o pneu do carro, se não tem uma reserva, tu vai ter que buscar esse crédito de alguma forma, né. E que talvez não seja melhor, tu tá precisando daquilo naquele momento com muita urgência, e tu vai pegar o primeiro crédito que aparecer sem refletir. Então as emoções influenciam nessa tomada de decisão, né. Então ter a reserva de emergência para esses imprevistos nos dá uma tranquilidade maior, né. Eu acho que isso é bem importante. E eu fui aprendendo, assim, sobre, não sobre educação financeira, mas sobre poupar, né, com a minha avó, assim. A minha avó sempre esteve muito presente, ela tinha 2 salários mínimos, assim, né, e ela sempre, todos os meses, tinha a parte que ela botava na poupança, né, que era as economias dela. Então eu cresci indo com ela receber aposentadoria, né, e sabendo que uma parte ela no recebimento ela já guardava. Então eu cresci com isso. E depois de adulta eu fui conhecendo outros produtos, né, fui sabendo também que as nossas emoções vão influenciando na tomada de decisão, assim, né. E isso das emoções, a gente vê muito nessas promoções, né, Bruna? A gente tem aí diferentes ações promocionais que às vezes a gente, vou comprar tal roupa, vou trazer meu exemplo, né? Vou comprar tal roupa porque tá mais barata, tá na promoção. Mas isso por quê? Porque a gente tem um estímulo e ao mesmo tempo a gente daqui a pouco tá com a emoção ali
né, latente de alguma forma e a gente acaba, né, direcionando e gastando sem necessidade, algo que a gente não precisa, que faz a diferença a longo prazo, né. Interessante que se tu nem tivesse visto a promoção, nem aí ia lá e comprar, né. Final de semana agora eu fui com a minha amiga na farmácia, a gente foi lá, e aí passando eu vi bala Fine, aí eu: "Ah, podia pegar uma bala Fine", né, e na hora que eu fui passar no caixa, a moça ainda trouxe pra mim: "Ah, ela tá em promoção, se comprar 3 fica tal valor, fica muito barato, vocês têm que comprar". Aí foi muito engraçado, porque daí eu olhei pra minha amiga olhou: "Não, não vai, não vai". Aí eu olhei pra ela: "Ah, moça, mas é que eu quero só uma, eu entendo que tá em promoção, mas no momento que eu comprar 3 eu vou gastar mais do que se eu tivesse comprado só uma". Isso aí. A gente é estimulado o tempo inteiro. E às vezes essas promoções, né, leve 3 pague 2, a gente não se dá conta que esses que produtos alimentícios, por exemplo, têm a data de validade, né. E às vezes tu tá economizando ali no dinheiro naquela hora, mas depois tu tá desperdiçando aquele produto, porque tu não vai conseguir consumir ele no tempo de validade. Então isso também é educação financeira, né, a gente olhar para tudo isso que envolve a nossa relação com dinheiro, assim, né. E Rafa, eu queria ver se tu tem mais alguma coisa para contar pra gente, assim, de dinheiro, de educação financeira que tu já foi aprendendo. Tu lembra de mais alguma coisa? Lembro. Eu toquei ontem, eu estava ajudando o Arthur a aprender, meu amigo, né, na escola, estava ajudando a aprender o passo a passo, como desenhar. E, e a gente estava desenhando, eu estava ajudando ele, dizendo como vai fazer ali, o círculo, como vai ajustar ali, fazer a largura. E isso, Rafa, que tu foi ajudando o teu amigo Arthur a fazer os desenhos, acho que é legal também de relacionar com a vida financeira, porque vocês foram parceiros nisso, tu foi ajudando ele, né? Então, essa é uma estratégia legal da gente ter um parceiro, de ter um confidente financeiro, assim, tô pensando em comprar mais bala, tô pensando em comprar uma roupa, tô pensando em comprar equipamento eletrônico. Conversa com alguém da tua confiança, né? Porque com a pessoa ali na parceria, quando a gente está conversando, a gente também já vai elaborando melhores ideias e vai se dando conta do que a gente não precisa, né? Eu acho que esses são pontos legais, assim. Ô, Rafa, e me diz uma coisa, na tua escola, vocês aprendem sobre educação financeira, sobre dinheiro, cuidar do dinheiro? É, a prof não faça isso, mas eu também posso falar isso também. Uma coisa, como economizar dinheiro não é uma coisa de sentido que tu vai economizar dinheiro só para comprar coisas. Isso significa o dinheiro também é do trabalho, só que o dinheiro e não vem só pra gente comprar coisas, não vem só pra. Ele vem pra nós cuidar, pra nós economizar e quanto mais energia, mais dinheiro nós ganhamos. Mas não é assim, ai, ganhei dinheiro, vamos comprar uma coisa. Também nós vamos ter que economizar, e é mais dinheiro, vai indo. Depois, até que conseguir até uma enchendo cofre e tá muito dinheiro, o cofre quebrou, você vai em banco, guarda um pouco de dinheiro, daí você comidas de novo e assim vai ir. Muito bem, porque daí a prof não ensina do dinheiro, mas ela ensina a organizar as coisas, a planejar uma brincadeira, né? A economizar na comida, que tu estava contando também, né, Rafa, que uma pessoa ela não precisa comprar 4 sorvetes se ela é uma pessoa, né? Tu foi explicando isso, como é isso que tu falou antes? Ó, se a pessoa foi comprar 4 sorvetes, como se fosse a Magali, como ela gosta de tantas coisas para comer, se ela se comprasse, a pessoa comprasse 4 ah, sorvetes e aparece mais uma pessoa, comece a
pessoa ia gastar o dinheiro para se ela tinha bem pouquíssimo dinheiro para comprar 4 sorvetes para todo mundo. Como é que ela ia ficar com dinheiro? Ela ia ficar com um pouquinho. Claro. Então, seria se o dinheiro fosse economizado para comprar só 2 sorvetes, se são 2 pessoas, ia dar mais certo, porque daí a gente não precisa ficar gastando tanto dinheiro para comprar mais sorvetes, coisas. Isso aí, porque daí a gente vê quantas pessoas tem e um sorvete para cada pessoa. A gente não precisa comprar mais sorvetes do que pessoas. Até porque, né, Rafa? O sorvete derrete. Então a gente vai estar colocando o dinheiro fora, né? Porque o sorvete vai derreter, ninguém vai comer e vai virar uma lambança, uma melecada, né, de sorvete derretindo também. Então tem que cuidar para não desperdiçar, né? Então, na escola, acho que tem um papel importante de mostrando isso, né, que tem a ver com as economias de uma outra forma, né? E aqui na Fundação Sicredi, a gente também tem um programa de educação financeira para as escolas, né, também, que é para apoiar os professores nesse planejamento de atividades. Acho que isso é bem legal também, além de outros cursos, né, que a gente pode estar incentivando aí o pessoal a assistir também, que são totalmente gratuitos, né, que podem fazer outros cursos e ações que a gente tem, né, Bruna? E hoje eu consigo ver esses cursos A gente tem o site no Sicredi, na comunidade, na aba cursos. Ali a gente tem cursos de educação financeira e as cooperativas, né, do Sicredi em todo o país aí também desenvolvem, né, o nosso programa de cooperação na ponta do lápis, que tem uma série de palestras, de oficinas, tem o site, né, www.sicredi.com.br/educação financeira, que tem uma série ali também de e-books, né, de outros materiais que podem ajudar com relação à vida financeira, a gente aprender mais sobre educação financeira. Né, Rafa? Isso aí que a gente tem de ensinamentos, então? Tu aprendeu mais um pouquinho hoje? Aprendi. Então, tá. Muito legal. E vai aprender ainda mais nesse espaço agora, né, que a gente vai brincar aqui. Né? E tu, Bruna, aprendeu mais um pouquinho para levar aí para os seus pares, jovens, adolescentes? Aprendi muita coisa, Malu, aprendi muita coisa aí com o Rafa, já é muito legal ver como ele já tá ligado em tudo que tá acontecendo, especialmente sobre o dinheiro. Vou fazer um curso lá do Sicredi na comunidade também. Bom, tá. Obrigada, gente, pelo nosso bate-papo, né? Vamos dar um abraço aqui, bater palminha e dar sequinha. Muito obrigada, Rafa!